Criando União. Capítulo 10, Parte 1. A ligação da força vital às situações negativas. Saudações, meus caríssimos amigos. Bênçãos para todos vocês. Que a força contida nessas bênçãos possa ajudar a assimilar esta palestra com o entendimento exterior e também interior. Por que a destrutividade, a doença, a guerra e a crueldade continuam a existir? Deixe-me explicar o que está faltando nas respostas que têm sido dadas a esta pergunta. Digo muitas vezes que as concepções equivocadas, conclusões erradas, inconscientes sobre a vida geram discórdia, e isto é perfeitamente verdadeiro. Mas existe um elemento adicional sem o qual nenhuma concepção equivocada pode ter força. Ei-lo. A negatividade bruta, como na atitude abertamente destrutiva, tem muito menos efeito do que a destrutividade associada e combinada ao princípio vital positivo. É isto que torna as manifestações no plano terreno particularmente graves ou duras. Em outras palavras, quando a energia vital positiva se mistura ao negativismo ou à atitude destrutiva, essa combinação cria o mal. A verdadeira destrutividade, portanto, não se origina apenas da deturpação da verdade, e sim da deturpação permeada pelo princípio vital universal e pelo seu poder construtivo. Se o princípio vital construtivo também não estivesse envolvido, o mal ou a destrutividade seriam de muito curta duração. A força vital dinâmica é particularmente acessível à consciência humana no relacionamento de amor entre os sexos. Quando a luta ou o anseio por essa experiência está associado a uma condição negativa, a consequência é a dificuldade e a frustração. Olhem para si mesmos no seguinte ponto de vista. Todos vocês sofreram na infância determinadas mágoas e desgostos. Alguns podem ter começado a perceber, ainda que superficialmente, que no momento em que vocês se sentem feridos, ocorre um processo específico. O princípio erótico ou o princípio do prazer é colocado a serviço da mágoa, do sofrimento, da dor. Todas as emoções decorrentes dessa mágoa original, de acordo com o caráter e o temperamento, também se combinam com o princípio do prazer. Esta ligação cria todas as dificuldades pessoais, todas as circunstâncias indesejadas. A combinação de crueldade e prazer. Muitas almas que habitam a Terra, somadas, criam a discórdia geral da humanidade. Quando vocês percebem, depois de terem se conscientizado desse processo, quantas pessoas são capazes de sentir prazer em fantasias de crueldade, entenderão que aqui está o verdadeiro cerne da guerra, da própria crueldade. Mas não se sintam culpados, ao contrário, procurem sentir-se iluminados e livres para deixar que os processos anteriores se transformem. Agora que vocês sabem que criam esse estado. A crueldade sem o princípio do prazer nunca poderia ter força real. A falta de consciência da combinação de crueldade e prazer, de forma alguma, diminui seu efeito sobre o clima geral da emanação da humanidade. Se vocês já sentiram o que é ser cruel,
quer o ato de crueldade tenha sido real ou fruto da imaginação. O princípio do prazer está vinculado a ela e funciona, até certo ponto, em conjunto com ela. Muitas vezes, a culpa e a vergonha são tão fortes que se nega toda a vida da fantasia, mas às vezes é um processo inconsciente. Essa percepção precisa ser estabelecida e entendida de um ponto de vista global, pois, se for corretamente entendida, tanto a culpa como a vergonha serão diminuídas, eliminadas. À proporção que aumenta a compreensão, o princípio do prazer começa gradualmente a reagir a eventos positivos. A combinação entre o princípio do prazer e a crueldade podem operar ativa ou passivamente. Portanto, sente-se prazer ao ser cruel ou ao sofrer crueldades, ou ambos. A associação do princípio do prazer a um estado em que ele funciona mais fortemente em conjunto com a crueldade faz com que o amor seja refreado, contido, e torna impossível a experiência real do amor. O amor só existe como um vago anseio que não pode ser mantido nem levado até o fim. Nessas circunstâncias, o amor não é a experiência tentadora e agradável que pode ser para outra parte da personalidade. O anseio pelo prazer do amor e a ignorância do fato de que a pessoa rejeita a experiência real porque tem medo da ligação do princípio do prazer com a negatividade, cria muitas vezes uma profunda sensação de impotência. A sensação de impotência só pode ser compreendida e imediatamente atenuada quando esse fato é entendido num nível profundo. Nos casos menos flagrantes, quando a criança não é submetida a muita crueldade inequívoca, mas a situações vagas de rejeição e de não aceitação, o princípio do prazer se associa a uma situação semelhante, de modo que, apesar do desejo inconsciente de aceitação, a corrente de prazer só é ativada com a rejeição. Esse fenômeno tem muitos graus e variações. Por exemplo, a situação em que a criança é parcialmente aceita e parcialmente rejeitada. Nesse caso, o princípio do prazer se associa a uma ambivalência exatamente semelhante. Isto, por sua vez, gera conflito nos relacionamentos. O primeiro caso evidente de ligação entre a crueldade e o princípio do prazer, ou o princípio vital, ambos são a mesma coisa, torna o relacionamento tão perigoso que a saída é muitas vezes evitá-lo completamente. Ou a descoberta dessa combinação é tão desconcertante e assustadora que a pessoa se sente incapaz de prosseguir com o relacionamento. Ou ela fica inibida por ter vergonha do desejo de infringir ou de sofrer crueldade, o que pode acabar totalmente com a espontaneidade e provocar a excitação e o entorpecimento dos sentimentos. Meus queridíssimos amigos, é de suma importância entender esse princípio. Ele se aplica à humanidade como um todo e também a cada pessoa. De modo geral, esse princípio não foi suficientemente compreendido porque a psicologia e a ciência espiritual não se fundiram o bastante. A psicologia tem feito vagas tentativas de entender esse fator, até certo ponto, com sucesso, mas
sua vasta importância em termos da civilização e o seu destino ou sua evolução não foi captada. O mundo agora está pronto para entender essa realidade. A evolução é consequência da mudança interior. Evolução, meus amigos, significa que cada pessoa, através do processo de autoexame e de autopercepção, muda aos poucos a orientação interior do princípio do prazer. Nas reações espontâneas, cada vez mais pessoas reagirão a fatos, situações e condições positivas. Todos vocês sabem que a mudança interior não pode ser determinada diretamente pela vontade. A expressão da vontade deve ser feita no trabalho constante em um caminho espiritual como este. Cultivem a vontade e a coragem de olhar o eu para identificar e vencer a resistência ao autoconhecimento. À medida que vocês usarem a vontade e as faculdades do ego dessa maneira construtiva, a mudança real acontecerá quase como se nada tivesse a ver com esse esforço, como se fosse um desdobramento independente. É assim que devem acontecer o progresso e o crescimento. Aos poucos, através do processo de crescimento, uma pessoa atrás da outra reorienta os movimentos, as forças da alma. A expressão do movimento cósmico dentro da psique, neste momento, liga-se a condições puramente positivas. Os sentimentos positivos ou agradáveis já não derivam de circunstâncias negativas. Atualmente, vocês continuam reprimindo e suprimindo a consciência da combinação de sentimentos agradáveis com algo negativo. Em vez de reprimir, de negar, de afastar da vista, é preciso encarar. Entender sem culpa nem vergonha. No decorrer do processo de crescimento, vocês aprendem que toda imperfeição precisa ser corajosamente aceita e entendida para poder ser mudada. O casamento entre a corrente do prazer e uma condição negativa. Meus amigos, tentem descobrir o casamento interior entre a corrente do prazer e uma condição negativa. Quando identificarem esse casamento entre as forças da alma em condições específicas, vocês saberão e entenderão perfeitamente determinadas manifestações externas de seus problemas. Será um alívio ao ver e formular claramente o casamento das forças positivas e negativas na psique. Vocês terão a imagem exata da sua insatisfação. Até que ponto isso se manifesta? Talvez apenas na fantasia, ou como isso refreia a autoexpressão, a união, a experiência, a realização sem medo em conjunto com um espírito semelhante. Vocês verão por que se escondem de si mesmos e da vida, porque se retraem dos próprios sentimentos, porque se reprimem e ficam em guarda contra as mais criativas e espontâneas forças do seu íntimo. Vocês verão por que bloqueiam os sentimentos, às vezes com muita dor, e depois tentam racionalizar e inventar explicações.
Querem fazer perguntas sobre esse tópico? Pergunta: eu gostaria de entender um pouco mais concretamente como é o casamento entre as forças do amor e da crueldade. Por exemplo, no caso de uma criança que se sente rejeitada pela mãe, esse casamento explica por que essa pessoa não consegue sentir prazer sem também sentir vingança? Algum tipo de desejo sádico em relação à mãe? Isso talvez só acontece em fantasia, nunca de fato, e então a pessoa normalmente não percebe que o parceiro representa a mãe? Resposta: sim, pode ser exatamente isso. Também pode ser que a pessoa só sinta prazer quando tem também a sensação de ser novamente rejeitada, ou um pouco rejeitada, ou de ter medo de ser rejeitada. Pergunta: mas a pessoa não sentiu prazer quando foi rejeitada? Resposta: é claro que não, mas a criança usa o princípio do prazer para tornar mais tolerável o fato negativo, o sofrimento. Isso acontece inconscientemente, não intencionalmente, e de forma quase automática. Inadvertidamente, por assim dizer, o princípio do prazer se combina com a condição negativa. Os reflexos automáticos são, então, direcionados para a situação que combina a corrente inerente de prazer com o fato doloroso. A única forma de identificar esse fenômeno, no caso de cada um, é investigar a vida de fantasia. Pergunta: então a criança quer reproduzir a rejeição? A resposta a essa pergunta e a segunda parte desse capítulo nós vamos ler no nosso próximo vídeo. Obrigada por curtir e compartilhar, e até lá.